Fala lindeza, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais uma live com a leitura dos fazedores, episódio 3 hoje. Nós estamos lendo juntos o livro Branding e Design, da Sandra Ribeiro, a estratégia na criação de identidades de marca. Para você que trabalha com identidade visual, para você que quer entender um pouquinho mais sobre a sua marca, vamos lá, continuar a nossa leitura. Nós paramos na página 44, beleza? Nesse contexto, o autor faz as reflexões apresentadas a seguir. Corporação, um dos termos mais empregados nos discursos profissionais sobre a imagem, mas também o mais conflitivo, dada a elasticidade que suas três principais definições possuem no coloquial, dos distintos idiomas utilizados. No contexto saxão, o termo corporation significa companhia, empresa, mas pela acepção latina, o mesmo termo pode remeter a formas organizacionais mais complexas para designar um grupo de associação que interage, por exemplo, empresas privadas, organismos públicos e ou setores de comunidade por meio de suas entidades representativas. Independentemente das duas realidades, pode ainda designar alguma forma de associação inspirada nos grêmios medievais. O termo corporativismo consiste em organizar a sociedade por setores produtivos. A quarta interpretação menos frequente limita seu significado ao que está implícito, o corpo como integração dos membros, remetendo genericamente a qualquer associação ou comunidade regida por alguma lei ou um estatuto. Instituição. Em sua primeira acepção, define-se pela conclusão das funções de lucro e, por isso, é passível de ser associada a organismos não empresariais. Uma segunda definição mais teórica define como toda realidade social que constitua uma norma, uma convenção ou um mecanismo regular, estável de funcionamento social, que transcende a vontade de seus usuários concretos, como a própria linguagem. A terceira definição, metaforicamente, atribui o caráter de instituição a todo aquele que adquira significado social, transcendendo suas próprias características internas de um modo relativamente estável. Certos fenômenos sociais, empresas privadas e, inclusive, indivíduos podem ser considerados uma instituição. Um caso muito interessante são os institutos de moradores, institutos dos cegos, institutos de esportistas e etc. Deve ter um no seu bairro. Imagem. Termo que pode designar imagem objetiva, fenômeno exterior perceptivo, uma fonte, um registro, uma representação ou imagem representativa, alusiva a fenômeno representacional. A imagem pública se refere à opinião coletiva e a imagem psíquica à representação visual ou ao registro imaginário. Semanticamente, em um mesmo contexto discursivo, pode-se apelar para ambos os sentidos. Chaves propõe 4 desdobramentos do conceito de imagem, como se detalha a seguir. Realidade institucional, conjunto de características objetivas da instituição, fatos institucionais concretos, não apenas presentes, mas acumulados ao longo da sua história. Objetivo, função e campo de atuação, estruturas operativas, recursos materiais e humanos e situação econômico-financeira. Identidade institucional. Pode ser também o fenômeno de consciência e assim como a realidade institucional, deve ser entendida como um processo, conjunto de valores e atributos assumidos como os próprios pela instituição e que formam o discurso de identidade e se desenvolvam analogamente ao discurso da identidade de um indivíduo. Comunicação institucional. Conjunto de mensagens efetivamente emitidas consciente ou inconscientemente. Não é uma atividade opcional específica de certos tipos de entidades, mas essencial ao funcionamento da instituição. Seu caráter onipresente está representado pela totalidade do corpus semiótico da instituição,
que é, deste ponto de vista, um território significante que fala de si mesmo, que se auto-manifesta, que é simbolizado por meio de cada uma das suas ações e por todas elas. Imagem institucional. Pode ser entendida como a leitura pública dos atributos de identificação do sujeito social ou de uma instituição. É a interpretação que a sociedade ou cada um dos seus grupos tem ou elabora de modo intencional ou espontâneo. Ela não coincide com a realidade institucional, nem mesmo sua dimensão semiótica, comunicação institucional, nem por sua forma autorrepresentativa, que é a identidade institucional. Juan Costa afirma que o termo imagem tem duas acepções principais. A primeira como objetivo material, representação física de coisas, de objetos, de produtos que se encontram em nosso ambiente e que tem sua raiz no eikon dos gregos. A segunda refere-se a uma representação mental, intangível e produto da imaginação individual e, por extenso, do imaginário coletivo. A raiz desse conceito tem por termo imago, oriundo da psicologia. Assim, Costa observa que a mesma palavra imagem coloca dois mundos em interação. O primeiro mundo é o mundo físico, das coisas e objetos que nos rodeiam, e está aí definido pelas capacidades e limitações de nosso sistema sensorial. Nele, estas coisas reais que vemos e tocamos, assim como as coisas representativas, ambas constituem um universo de imagens e de símbolos. O segundo é o mundo B, o nosso mundo mental, que interage com o anterior e é psicológico, cultural e compreende um aprendizado e a imaginação, uma interpretação do que é percebido e sentido. E aqui tem uma representação física disso que a gente acabou de ler, tá? Falando sobre o mundo A e o mundo B, do ambiente do indivíduo, o mundo físico e o mundo mental, que vem interagindo, né? Fazendo um adendo, talvez eles falem disso aqui no livro, mas você que é apaixonado por uma marca, tipo Adidas, tem gente que coleciona Nike, tem gente que é apaixonado pela Apple, compra paninho, tudo que lança eles compram. Isso é sensorial, né? A gente sente diferente o produto na mão, quando você veste uma roupa de determinada marca, você se sente diferente, e isso faz parte do imaginário do consumidor, mas foi previamente desenhado pela pessoa que criou a marca, saca? O pensamento de Juan Costa atribui para esclarecer a polêmica mencionada por Norberto Chaves, ao se referir ao uso equivocado das expressões imagem de empresa e imagem institucional e imagem corporativa. É comum até mesmo entre os designers e profissionais de comunicação e marketing o emprego da expressão imagem corporativa como algo físico e visível, quando a referência é a identidade visual de uma corporação. O equívoco reside justamente em não fazer a distinção daquilo que é físico do que é imagem mental. Cabe esclarecer que neste livro as expressões imagem de marca e imagem corporativa são sempre utilizadas no contexto da percepção tida da marca ou da corporação, ou seja, da dimensão imaterial resultante das comunicações voluntárias e involuntárias oriundas da organização, salvo quando for declarado outro sentido. Portanto, é possível concluir que as noções anteriormente descritas de marca, de identidade visual e identidade corporativa contribuem para a formação de um conceito mais abrangente, cujas definições foram estudadas nesta pesquisa. A imagem da marca. A marca precede a sua imagem e não o contrário. A imagem é uma projeção da marca no campo social. Juan Costa afirma que a imagem da marca, antes de ser um assunto de design, é um assunto de psicologia social. Para ele, aprofundar-se na imagem da marca é penetrar no imaginário social, na psicologia cotidiana, no mundo pessoal das aspirações, das emoções e dos valores. Nesse contexto, o autor sugere ainda a inclusão da filosofia, da sociologia
e da antropologia como outros saberes essenciais no processo de entendimento das necessidades, dos desejos e dos sonhos públicos de interesses das marcas. Com base nos conceitos e definições expostos anteriormente e considerando que uma marca é um signo, para que seja possível compreender a lógica de formação de uma imagem de marca, é necessário entender como funciona a atividade simbólica humana. Portanto, é importante apresentar algumas noções gerais da semiótica aplicada à comunicação. O estudo da semiótica na pesquisa justifica-se por sua importância nos processos de geração de sentido das marcas. Além disso, a pesquisa poderá se embasar em alguns conceitos dessa disciplina para observar se o branding chegou a influenciar a linguagem visual das peças gráficas em algum signo analisado nos estudos de caso. Segundo Clotilde Pérez, entende-se por semiótica o estudo de signos, ou, melhor dizendo, o estudo da ação de signos ou semiose. A autora define o termo signo em concordância à concepção de Charles Sanders Peirce, ou seja, tudo aquilo que representa algo para alguém. Isso é interessante. Nesse sentido, o cientista desenvolve a teoria da tríade do signo, que a gente vai ver na figura daqui a pouquinho, na qual define todo signo se estabelece a partir de relações que envolvem seu fundamento, suas relações com aquilo que representam e seu objetivo, e com os efeitos que gera, chamado interpretantes. Pérez afirma ainda que são várias correntes da semiótica moderna, de forma didática, classifica 3 correntes mais estudadas e praticadas. A semiótica peirciana, com base nos estudos de Charles Sanders Peirce, por isso peirciana. Semiótica greimasiana, segundo Aligardas Julien Greimas. Semiótica da cultura, ou corrente semiótica russa, defendida por Mikhail Bakhtin e Roman Jakobson. Zero nome normal. Se você quiser que seu filho faça alguma coisa foda, alguma coisa importante, coloca um nome cabuloso nele. Você vai ver. De acordo com Pérez, a partir da década de 1970, a semiótica passou a ser utilizada como ferramenta de análise no estudo de materiais publicitários, centrando-se no conteúdo das mensagens e nas gerações de sentidos provocadas nos receptores. Inicialmente adotava-se a chamada semiótica de primeira geração, com base na análise de significados de figuras e da retórica das peças publicitárias. Nos anos 1980, surgiam os estudos de Greimas e um novo paradigma da semiótica, o já citado greimasiano, que propunha uma análise mais complexa do que a anterior. Greimas pregava que a análise do discurso por inteiro para aprender a significação do objeto e sua globalidade. O método baseia na relação significante-significado e em uma díade voltada para analisar os níveis de significação produzidos por uma mensagem a partir das relações propostas entre oposição, negação e complementaridade. Pérez declara também que a análise semiótica de peças publicitárias, logotipos, produtos, embalagens e rótulos e muitas outras aplicações vem sendo adotada no Brasil por diferentes empresas desde o final da década de 1990. Ela ressalta que esse é um método teórico, que, diferente das pesquisas qualitativas, não prevê contato direto com os consumidores receptores. A semiótica, nesses casos, concentra-se no signo e na semiose, por ele constituído, e disseminada, ou seja, na emissão e nos processos que geram os efeitos sentidos. Aqui está a tríade que ele propõe, ó: signo, interpretante, objeto. A base, a tríade semiótica peirciana. É esquisito você ter o sobrenome de Peirce e falar persiana, que eu lembro de janela. Aqui entra a parte de branding, tá? Branding, conforme já foi mencionado durante a pesquisa, foram encontradas diferentes interpretações do termo branding, tanto na bibliografia consultada como nos depoimentos de profissionais entrevistados.
O administrador de empresa, José Roberto Martins, afirma que branding é o conjunto de ações ligadas à administração de marcas. São ações que, tomadas com conhecimento e competência, levam as marcas além da sua natureza econômica, passando a fazer parte da cultura e influenciar a vida das pessoas. Ações com capacidade de simplificar e enriquecer nossa vida num mundo cada vez mais confuso e complexo. Profundo isso aqui. O consultor e diretor Time Branding, da Timus Branding, Ricardo Guimarães, contextualiza e define o branding com a declaração a seguir. Na Timus, definimos marca como um nome ao qual a pessoa relaciona competências, atitudes e valores que alimentam as expectativas de entregas futuras que são materializadas por experiências proporcionadas por uma cultura. Estas expectativas impactam a percepção de valor da marca e o custo de crescimento do negócio. Por isso, gerenciar uma marca é gerenciar experiências e expectativas. Utilizamos essa percepção de valor como indicador de sucesso. Essa gestão de cultura de marca é o que nós da Timus entendemos por branding. Para Naomi Klein, o surgimento do branding tem relação com a busca do verdadeiro significado das marcas, ou a essência da marca, como é frequentemente chamado, e gradualmente distanciou as agências dos produtos e suas características e as aproximou de um exame psicológico, antropológico, do que significam as marcas para a cultura e a vida das pessoas. O designer Ronald Capaz, e é com K, tá aqui ó, Ronald Capaz, né? Imagina, eu sou capaz. Capaz do quê? Meu nome é Capaz. Na entrevista concedida para este trabalho, refletiu sobre o significado de branding. Para ele, os produtos tiveram que repensar o seu design e ou transformá-lo em uma ferramenta de expressão da alma perdida, que antes de ser resgatada na forma, precisa ser resgatada na essência. Isso aqui é uma declaração muito capaz. Muito capaz. Esse cara é capaz de muita coisa. Ele entende que as empresas não devem ser orientadas pelo seu instinto animal de multiplicação e crescimento, mas devem incorporar valores humanísticos. Segundo Capaz, as marcas que se tornaram grandiosas conseguiram correr o risco de ter identidades bem desenhadas. Isso é, mais atraente e gera mais negócios. É uma cultura de mudança cultural, de foco no produto para foco nas pessoas. Isso é interessante. Todas as afirmações citadas concordam, em sua essência, que branding é um sistema de gerenciamento das marcas, orientado pela significância e pela influência que as marcas podem ter na vida de uma pessoa, objetivando a geração de valor para os seus próprios públicos de interesse. O uso do branding como ferramenta de gestão não é recente. A Procter & Gamble é reconhecida por ter a primeira empresa a criar em 1931 time de gerenciamento de marca, que tinham como principal função coordenar o programa de marketing dos produtos de forma integrada à venda e fabricação. Já na década de 1940, o entendimento pela maioria das empresas produtoras de bens de consumo de que o gerenciamento das marcas constituía uma importante ferramenta de apoio à gestão, que as marcas não eram meros sinais visuais de identificação, mas um ativo de valor da empresa. Sabia-se que uma marca forte e bem gerenciada ajudava a fidelizar a clientela, estabilizar as vendas e criar uma reputação positiva e valorada sobre seus produtos. Bom, pessoal, eu vou encerrar por aqui, tá? Amanhã a gente volta com mais um episódio.
E se você quiser ver os outros episódios, eu vou deixar salvo, tá? Se você entrou agora, perdeu o começo, você perdeu os outros episódios, vou deixar salvo lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Muito obrigado para vocês que participaram comigo aqui desse momento de leitura matinal. Estamos lendo o Branding Design, da Sandra Ribeiro. Alguns conceitos muito interessantes sobre marca e branding a gente aprendeu hoje. Estou muito feliz de estar lendo esse livro, tá me abrindo muito a cabeça, eu trabalho com isso. E é isso aí, tá? Como sempre, agora é só você colocar em prática o que você aprendeu nesse vídeo. Vai pra cima e um beijo lá naquele lugar. Até amanhã. A gente vai se ver hoje, tá? Se eu falei até amanhã, porque amanhã vai ter live. Tchau, tchau, pessoal.